Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. Uma coisa que a gente aprende quando a gente estuda nossa própria mente, né? É a dinâmica, né, de firmeza e flexibilidade. A mente tem que ter ambos, né? Tem momentos que ela requer ou dimensões da mente que requer firmeza. Tem dimensões da mente que requer flexibilidade, né? Nenhum dos dois é melhor do que o outro, né? Bem aplicados, ambos são manifestações do que a gente chama de sabedoria. Em geral, né, o treinamento budista, né, para desenvolver a própria mente, a gente ensina, né, formas de desenvolver flexibilidade nos pontos em que a mente está errada. E ensina a desenvolver firmeza nos pontos em que a mente está certa. Naquilo que está certo, você tem firmeza. Naquilo que está errado, você tem flexibilidade. Né? Porque para poder corrigir, né? Você está num aspecto da mente que provavelmente está errado, você mantém flexível para você conseguir manobrar aquilo para o local correto. Tendo acertado o ponto certo, você firma a mente naquele ponto. Então, né, por exemplo, a gente encoraja as pessoas a ter estados mentais que trazem essa qualidade da flexibilidade, com o bem-querer. Bem-querer deixa a mente suave. Né? Gratidão, bem-querer, renúncia, humildade, satisfação, contentamento, essas coisas deixam a mente suave, deixam a mente flexível, deixam a mente maleável. Né? A mente pacífica, ela é maleável também. Né? A mente tranquila, tranquilidade. Né? Da tranquilidade você consegue fazer várias coisas. Né? Tranquilidade é um ponto neutro. Né? Dali a mente tem várias opções. Já outros aspectos a gente ensina a ter firmeza. Né? Então, você tem firmeza em não agredir os outros, ser uma pessoa honesta, não dizer mentiras, não roubar, né? Ter uma conduta limpa, ter vergonha de fazer coisas feias, agir de maneira baixa, de maneira suja. Né? Então tem firmeza nisso. Se você é um praticante budista, assim, já não, tem confiança, né, no que o Buda ensinou, então você também tem firmeza na sua fé, né, de que o Buda ensina o caminho correto, né? Então, seja lá o que foi que ele ensinou, você tem fé, tem firmeza, né, em confiar naquilo. E assim por diante. Então, também conecta, né? Outro dia, uma pessoa estava me perguntando, né, sobre relacionamento com os pais dentro de casa, muita briga, muito estresse, eles não são infantis, os pais são muito infantis, os pais são muito inflexíveis, e esse tipo de coisa, né? Meu conselho para a pessoa foi o seguinte, ó, primeiro, antes de mais nada, antes de querer fazer qualquer outra coisa, né, tenta estabelecer uma, tenta estabelecer amizade como fundação. Porque no ponto de amizade, a amizade é suave, né? Ela é macia. Né? Então, se você primeiro estabelece o relacionamento em termos de amizade, dali é possível manobrar isso, né? Corrigir, né? Ou se quiser falar a mesma coisa com outras palavras, né? Quando você tem amizade com as pessoas, é fácil falar para elas, oh, isso aqui não está legal, vamos mudar isso aqui, né? Isso aqui que você está fazendo está me agredindo, está me incomodando isso aqui. Você é inimigo da pessoa, você fala isso, né? A pessoa entende aquilo como se está ofendendo ela. Né? Fala, esse comportamento que você tem me incomoda. Essa pessoa está me xingando, essa pessoa está me criticando. Né?
Mas se ela é amiga, né, você fala, ó, isso aqui tá me incomodando. Ô, rapaz, obrigado por me avisar, não sabia, desculpa aí. A coisa flui, né? Havendo maciez, havendo flexibilidade, a coisa flui. Então, né, tanto no que diz respeito a relacionamentos, como no que diz respeito a, por exemplo, você vai corrigir a sua mente, é bom começar desse ponto de amizade, né? Pessoas que vão sentar em meditação, senta em meditação falando, não, essa mente está muito bagunçada, eu vou botar na respiração, você não vai sair daqui. Em geral, as pessoas não conseguem fazer isso, elas vão já com uma aversão. Você é uma mente ruim, mal comportada, eu vou corrigir você. Em geral, poucas pessoas conseguem ter sucesso assim, né? Em geral, o que você tenta fazer é a mesma coisa, só que através de um ponto inicial de amizade, porque a mente colabora com você. Se você pintar ela como uma inimiga, então ela se comporta como inimiga, ela vai se opor a você. Agora, se você se apresentar a sua mente como um amigo, olha, vamos fazer isso junto, vamos trabalhar junto, é bom para nós dois isso, né? Então a mente tende a colaborar mais, né? Ela fica mais dócil e mais colaborativa. Aí outra coisa que eu falei para essa pessoa é, né, não se esqueça, né, de que basicamente a sua vida é aquilo que você faz com mais frequência, né? Então, se você frequentemente faz algo, aquilo é a sua vida. Né? Então, né, com relação a essas questões de relacionamento dentro da família, né? Ache atividades para vocês fazerem num âmbito de amizade, né? E faça isso com frequência. Procure várias atividades que vocês fazem junto como amigos. Porque se você fizer frequentemente isso, vocês eventualmente viram amigos. É só uma questão de quanto tempo a gente passa junto na qualidade de amigos. Se é um tempo longo, vocês são amigos. É simples. Não tem diploma de amigo, não tem carteira de amigo. É apenas o que é que você faz, né? Se você com frequência age como amigo, então vocês são amigos. É muito simples. Então, você procura preencher, né? Sempre que você vai interagir com aquelas pessoas, procura, né? Se evita interagir nos pontos que geram atrito, né? E direcione o relacionamento para os pontos em que há colaboração, né? Então, sei lá, vai ajudar a sua mãe a preparar um almoço, pede ajuda para o seu pai para fazer um trabalho, sei lá, sabe? Arruma coisa para vocês fazerem na qualidade de amigos. Aí você fazendo isso com frequência, vocês viram amigos, né? E aí, estando amigos, é fácil você chegar à pessoa e falar, oh, dá para você parar de fazer aquilo ali, acho que não está dando certo isso aí não, está me incomodando isso aí. Fica fácil você ter essa conversa com a pessoa, né? Se ela é sua amiga, né? Então, as pessoas, elas querem corrigir tudo quando elas estão com raiva, né? Quando estão com raiva, aí sim, eu vou falar aquilo, vou falar aquilo outro, isso me incomoda. Mas isso não é o ponto mais produtivo, né? A pessoa só lembra de falar as coisas quando estão com raiva, né? Quando estão incomodadas. Mas, na verdade, se você tiver paciência de primeiro estabelecer amizade, para depois tentar corrigir, funciona bem melhor. É bem mais fácil, né? E o mesmo se aplica com relação à meditação. Então, procure sentar em meditação com uma atitude de amizade. Não procure sentar em meditação com uma atitude de reprimir a mente, de punir a mente, de forçar a mente. Então, né, até quando a mente se distrai, né? A mente distrai, você não fica com raiva, você não fica, né? Simplesmente, se não tiver muito forte, né? Se você estiver suave, você traz ela de volta. Se tiver forte, você deixa ela aí, ué. Tá bom, pode ir. Daqui a pouco ela vai enfraquecer, né? Porque a mente ela não é constante, né? Então, se ela tem uma distração muito forte, okay? Deixa ela aí. Fica ali só esperando, né? Passar a enfraquecer aquela distração, né? E enfraquecer, você calmamente puxa ela de volta, com tranquilidade, com amizade. Continua meditando. Com o tempo, isso vira um movimento fluido, né? A mente vai e ela volta. Vai,
ela volta. Atualmente, como que a mente vai, puxa, ela vai puxa de volta. Aí ela fica um tempo assim, ela vai embora de novo, né? Que ela fica toda estressada com isso. Ela tem atrito, tem inimizade, tem desconforto nisso, né? O motivo pelo qual ela vai, ela quer sair desse desconforto. Ela quer algo agradável, ela não quer ficar num local desconfortável e tenso, né? Então, se a sua meditação é algo desconfortável, tenso, cheio de atrito, ela não vai querer ficar ali em hipótese alguma. Ela vai querer ir para o mundo da fantasia, vai querer pensar no futuro, pensar na televisão, pensar no passado. Pouco provável que ela vai se interessar em ficar no aqui e agora. Mas se você, né, conseguir fazer isso, né, com essa atitude de amizade, é bem mais provável que ela colabore, né, que ela, ah, que ela não se rebele tanto contra, né, aquilo que você está tentando construir. As pessoas não têm fé, né, em bondade. As pessoas não acreditam que dá certo. Isso é algo e não e tudo bem, né? Compreensível que as pessoas não tenham fé em bondade, faz tudo bem, entendo a razão. Mas por interesse próprio, né, vale a pena estudar um pouco mais esse assunto. Né? Vocês não têm que ter fé em bondade como uma renúncia, um sacrifício, pelo menos não no budismo, né? Não sei se outras religiões ensinam assim. Mas no budismo a ideia de sacrifício próprio, se sacrificar pelos outros, não se aplica. Fé em bondade é o interesse próprio de vocês. Se vocês aprenderem a realizar as coisas através da bondade, vocês realizam as coisas e a sua mente continua saudável. As pessoas realizam as coisas através da agressão, através do desejo, do egoísmo, né? Elas realizam as coisas, mas a mente delas vira um caco, um lixo, um caos total, ao ponto delas não se aguentarem. Né? Elas não se aguentam, elas têm que fugir para algum local, foge para a televisão, foge para a música, foge para uma cerveja, para algum local, pelo amor de Deus, qualquer coisa menos isso. Né? Imaginar você ficar sozinho, em silêncio, quem que aceita isso? Ontem mesmo, o taxista foi me buscar lá no mosteiro, né? Ele falou, mas você mora ali sozinho? Eu falei, mas como é que você aguenta? Como que eu não aguento? Só tem eu ali, é o lugar mais pacífico do mundo. Eu sou partidário daquela ideia, o inferno são os outros. Eu não me agrido, eu não me atormento com nada. Se eu estou sozinho, eu estou bem. Né? Mas as pessoas não são assim. Só a ideia de ficar sozinho é inaceitável para aquela pessoa. Tá maluco? Como que você consegue ficar sozinho? É a coisa mais dolorosa e horrível que existe. Né? Até na prisão eles botam aquela na solitária como punição. Para punir a pessoa, bota na solitária. Porque ficar sozinho é pior. Imagina, você está numa cela cheia de estrupador, ladrão, assassino. É pior ficar sozinho. Ficar sozinho é a punição. Quer dizer que você é pior que esse pessoal todo, né? Você é mais insuportável que essa galera toda. Imagina quão ruim é a mente das pessoas, né? Que é chamada uma pessoa comum, né? Quão dolorosa é a mente de uma pessoa comum, né? Ao ponto disso ser uma punição. Então, não vale a pena. Não vale a pena. Então, vale a pena aprender a usar direito. Vale a pena aprender a realizar as coisas através da bondade, sem sacrificar os princípios, né? Os vários princípios da bondade. Isso se aplica tanto à vida diária, à vida familiar e também se aplica à meditação. Né? Principalmente se aplica à meditação. Na verdade, é assim que se pratica o Dharma. Né? Você tem que ter consistência no que você faz. Não é para você meditar de um jeito e viver a sua vida de outro jeito. Não dá certo isso. Tem que fazer os dois. Tem que viver e meditar da mesma forma. Os mesmos princípios têm que se aplicar. Senão é pouco provável que vocês vão ter sucesso com meditação. Porque, honestamente falando, meditação é o fácil. Né? Se no dia a dia vocês não conseguem aplicar esses princípios, esquece, meditação não vai dar certo. Porque meditação era para ser o fácil. Meditação tem só você ali. Não tem vizinho, não tem chefe, não tem sogra, não tem sogro. É só você. Sabe? Se você não consegue lidar consigo mesmo, como é que você vai conseguir lidar com os outros? Né?
Porque com os outros, sobre os outros você não tem controle, né? Mas sobre si mesmo, sim, é possível ter controle. Então, tem que ser consistente essas coisas, né? Não é uma questão de não faz sentido, sabe? Não esquece. Se você não consegue aplicar esses princípios no seu dia a dia, você não vai conseguir aplicar isso na sua meditação. Não vai dar certo. A meditação só é mais difícil porque as pessoas não têm intimidade com o assunto. É que nem você imaginar você escrever um texto no computador, escrever um texto numa máquina de escrever, né? Quem entende de computador, o computador é muito mais fácil, né? Quem não entende de computador, a máquina de escrever é muito mais fácil. Mas não é que a máquina de escrever seja melhor, o computador é melhor. A dificuldade está no fato de você não ter intimidade com o computador, você não tá familiarizado com os conceitos, né, com a forma corriqueira dele funcionar. Quando você aprende esses conceitos, o computador é muito, muito, muito melhor do que a máquina de escrever, né? Muito mais prático, muito mais produtivo. Então, a mesma coisa é a mente, né? A mente de vocês parece algo difícil e misterioso, eu não consigo lidar com isso, é porque você não tem intimidade com o assunto. Na verdade, a mente é o mais fácil que tem. Mais fácil que emprego, mais fácil que família, casamento, vizinho, parente, namorada. Tudo isso é difícil. O fácil é a mente, né? Mas quando você ganha intimidade do assunto, né? Quando você entende qual é o assunto, como é que ele funciona, aí é fácil também, né? Mas antes disso é realmente difícil, né? O pessoal que vira monge nos primeiros anos sofre feito um cão também, né? Mas tendo vencido, né, essa estranheza, né, inicial, é, é, aí a pessoa não quer largar hipótese alguma. Fala, você tá doido, vou voltar para aquela bagunça, vou ficar aqui. Vou ficar aqui, voltar para aquela bagunça toda, vou ficar aqui como um monge, né? Nem todo mundo consegue fazer isso, né? A maioria das pessoas não consegue vencer isso, né? Elas acabam sendo puxadas de volta, né, ao usual, né? Elas estão acostumadas à existência mundana, né? Elas conhecem as regras do mundo material, né? O mundo da sociedade, certo? Então, por mais que seja doloroso e caótico, pelo menos é um negócio que elas estão acostumadas, né? E a mente parece um mistério, algo assim, como é que fala em português? Impalpável, né? Impalpável. Existe a palavra? Estou inventando a palavra. Existe, né? Algo assim difícil de pegar, né? Não é difícil de aprender, falar, a mente é isso, né? Algo assim intangível, intangível, intangível é a palavra. Intangível. Mas grande parte da razão não também eu acho que talvez o maior problema seja as pessoas esperam da mente o mesmo padrão de funcionamento do mundo material, das coisas materiais. É por isso que elas não conseguem quebrar essa barreira, né? Elas ficam ali esperando que a mente funcione da mesma forma que o carro funciona, o computador funciona, a porta, a janela, a privada. As pessoas esperam algo desse tipo, sabe? Mas não é assim. A mente tem uma regra própria, ela tem uma dinâmica própria, né? Então, acho que a maioria das pessoas encalha aí, né? Ela encalha e quando ela tenta entender a mente, ela vai procurar em livros. Ela vai procurar, vai pensar a respeito do assunto para tentar compreender o que é a mente. Mas o pensamento funciona dentro dos padrões mundanos, né? O pensamento foi criado pela existência social, né? Linguagem, tudo isso não abrange a mente, né? A linguagem existe para falar sobre o mundo material, né? Pouquíssimas palavras dizem respeito à mente e são muito vagas, né? Palavras vagas, né? Amor, que é amor, sei lá, que é amor de cada pessoa. Não tem é uma palavra vaga, né? Não tem. Não é uma palavra que as pessoas falam em espírito, né? O que é espírito? Não sei lá também, é uma palavra, né? Ninguém sabe dizer o que é um termo vago, né? Não tem assim, né?
Medo, raiva, né? É uma palavra que as pessoas entendem, mas também ninguém consegue dizer exatamente o que é medo, né? Elas entendem, elas sentem medo, mas me defina a palavra medo. Medo é quando você fica com medo. Você anda em círculos, não chega a conclusão nenhuma. Então tem muito pouca palavra para falar sobre a mente e as coisas da mente, né? Meio quando você tem palavras, são palavras muito grosseiras e distorcidas. Então as pessoas, eu acho que muita gente falha nesse ponto. Elas tentam interagir com o assunto da mesma forma que elas interagem com as coisas do passado. No passado, eu aprendi algo novo dessa maneira. Então, eu vou fazer a mesma coisa com a minha mente, só que não funciona. No passado, eu consegui corrigir, né, consertar um negócio fazendo isso. Então, eu vou fazer a mesma coisa com a minha mente. Não funciona. A mente não é uma coisa, né? Eu nunca esqueço, né, uma vez que perguntaram para um professor, né, Paul, o que é a mente? Né? Aí ele falou, a mente não, não tem nada que seja a mente. A mente não é uma coisa, né? Você pergunta o que é a mente, você imagina que a mente é uma coisa, né? A mente não é uma coisa, né? Então, como é que você vai fazer essa pergunta, né? A gente pergunta, o que você pode perguntar é, quem é a mente? A mente não é uma pessoa. O que é a mente? A mente não é uma coisa. Eu não tenho nem palavras para fazer, então como é que eu pergunto isso? Se não é uma pessoa, não é uma coisa, não tem nem palavras para fazer, nem a pergunta não sai, né? Imagina a resposta. Se a pergunta não tem como se fixar, como é que seria possível fixar uma resposta para esse assunto? Mas tudo bem, porque conhecimento não existe só em termos de pergunta e resposta. Conhecimento também existe como uma experiência direta. Né? Uma pessoa que nunca aprendeu a falar, ela também experiencia o sabor do açúcar. Ela entende doce e azedo. Mesmo que ela não conheça a palavra doce e azedo, ela entende perfeitamente o que é doce e o que é azedo. Então não precisa de conceitos para conhecer as coisas. Então, é. Aí é onde as pessoas muito espertas ficam empacadas. Né? Às vezes é meio vantagem, é meio burro. Porque a pessoa é muito esperta, ela tem muita confiança, ela não tem humildade de largar a sua atitude, né? E falar, ok, vamos começar do zero, eu não sei fazer isso. Eu não tenho certeza que isso aqui vai funcionar, porque eu sou muito inteligente, eu sou muito esperto, eu li esse livro, eu li aquele livro, eu li o Bhagavad Gita, eu li o Mahayana, eu entendo tudo. Pode deixar comigo que eu vou entender tudo isso aqui. Eu já entendi o Bhagavad Gita, entendi a Bíblia, eu vou entender isso aqui também. Pode deixar comigo. Não vai entender nada, né? Porque não é um outro assunto. Às vezes a pessoa não é muito esperta, ela consegue atravessar, enxergar o assunto. A maioria dos mestres da tradição da floresta da Tailândia, né, são pessoas com pouco estudo, né, mas extremamente sábios. Eu tive assim o privilégio, né, de conhecer tanto mestres desse tipo, né, como também monges que não são grandes mestres, mas ainda assim você vê assim, às vezes até de maneira mais clara ainda, né, como essa pessoa é sábia, mas tem pouquíssimo estudo, mas extremamente sábio. É uma sabedoria que não é uma sabedoria intelectual, é uma sabedoria assim viva, né? Então, no que diz respeito a conhecer a mente, os inteligentes são meio burros. Às vezes é difícil a pessoa conseguir mudar de atitude, né? Recuar, largar, porque aquilo dá uma sensação de segurança para ela, né? Ela se sente segura no mundo das ideias, ela se sente confiante no mundo das ideias. Né? As pessoas me admiram pela minha eloquência e a minha erudicidade. Né? Mas quando você vai ter que fazer um negócio, você não tem como você. Não tem onde a sua vaidade agarrar esse assunto. É um assunto, como eu falei, né, efêmero. Né? Não tem, o ego não agarra aquilo, não tem onde agarrar isso. Né? Não tem como você falar a respeito. O que adianta você.
Imagina, uma coisa que você consegue experienciar, mas não consegue dizer para ninguém. Se a pessoa é muito vaidosa, ela não vai ter interesse em fazer isso. Ela só quer experienciar coisas para poder contar para os outros depois, né? Tem gente que vira monge assim, né? Eu já vi lá na Tailândia e conheci algumas pessoas. E, obviamente, a pessoa está ali escrevendo, ganhando experiência para depois escrever um livro. Já, pelo menos 2 ou 3 assim, que eu conheci. Né? O pessoal está ali e não está interessado realmente em aprender nada, só quer uma experiência diferente para poder contar para os outros. Né? Hoje em dia, eu acho que não escreve mais livro, né? Deve colocar no Facebook ou o que é que seja que as pessoas usam, né? Instagram. Então, ela está ali, mas ela não está ali. Né? Então, é um novo âmbito da mente, né? Quebra o padrão usual da mente. Quebra o padrão usual. Se a pessoa não tiver disposição a estar desconfortável, experienciar algo não corriqueiro, né? Ela não tem humildade de se sentir desconfortável com algo novo, né? Ela exige estar sempre tranquila e confortável, então ela não consegue fazer isso. Porque sempre que chega no desconforto, ela recua e volta para o usual, volta para os pensamentos, volta para as explicações, volta para as teorias, né? Ela sempre volta para aquilo que onde ela se sente segura. Ela não tem coragem de estar naquele ponto de incerteza. Mas eu, por experiência própria, eu digo, né? Façam as pazes com a incerteza. Se você não consegue tolerar incerteza, vocês nunca vão conseguir sair desse círculo vicioso, né? desse chiqueirinho, né? Que é onde vocês vivem hoje. Se vocês vão querer sair desse chiqueirinho, então vocês vão ter que aprender a fazer as pazes com a incerteza. Vão ter que aprender a estar incertos sem ficar agitados. Não ter certeza e ainda assim estar tranquilo, em paz com a situação. Eu não tenho certeza, mas está tudo bem. Faz parte. Não ter certeza é normal. Na verdade, quando você faz bem feito, né, o estado de incerteza traz tranquilidade para a mente. Né? Porque ali não tem onde o ego agarrar. Então, um mestre tailandês, Ajahn Chah, sempre ensinava as pessoas isso. Né? Qualquer coisa que sua mente agarrar, você fala, vai né, incerto. Oh, essa pessoa é muito boa, eu gosto muito dela. Incerto. Daqui a pouco ela pode ficar ruim. Oh, essa pessoa é horrível, eu odeio essa pessoa. Incerto, incerto. Daqui a pouco ela talvez eu esteja errado, talvez eu esteja olhando mal esse assunto. Talvez eu não seja tão ruim assim. Talvez seja eu que estou olhando errado. Então, incerto, incerto, incerto. Ou essa comida aqui é muito boa. Incerto, incerto. Talvez essa comida não seja tão boa assim. Né? Olha, o que você gosta hoje, amanhã você não gosta mais. Né? O que você não gostava ontem, amanhã você gosta. É tudo muito incerto. Simplesmente tentar criar certeza, você vai lá e destrói. Fala, não, isso é incerto, é incerto. É incerto. E aí sim a mente se apazigua, porque ela não tem onde o ego agarrar. Então, essa é na verdade, a incerteza não é nem ruim, na verdade, é uma coisa que você tolerar a incerteza. Né? Se você fizer bem feito, incerteza é um ponto excelente, né? Porque dali a mente volta ao centro. Né? E dali ela consegue enxergar, né, de maneira clara, sem interferir ou distorcer, né, aquilo que está sendo visto. Então, né, procurem pesquisar esse assunto, né? Firmeza e flexibilidade. Então, voltando, né, o negócio da incerteza tem essa incrível vantagem. Né? A incerteza é totalmente flexível. Uma das maiores vantagens da incerteza é isso. Da incerteza eu posso ir para qualquer lado. Da certeza eu posso ir para um ponto, que é para frente. Né? Não tem direita, não tem esquerda. Certeza é muito estreito. Né? Incerteza é amplo. Né? É uma infinidade de possibilidades na incerteza. Então, é um assunto a ser estudado, né? A flexibilidade e a firmeza da mente. Né? Nem tudo é flexibilidade, não é vantagem ser flexível em tudo. E não é vantagem ser firme em tudo. Então, aonde você tem que ter firmeza, onde você tem que ter flexibilidade. Conceitualmente falando, tem que ter firmeza no que está correto.
tem que ter flexibilidade no que está errado. Né? Mas isso é muito vago. Né? Então, quiser algo mais específico, né? Leia o que o Buda ensinou. Olha o que é que o Buda elogiou, o que é que o Buda criticou, de que forma o Buda encorajava as pessoas a agirem, que tipo de atitude o Buda elogiava, que tipo de atitude o Buda criticava, que tipo de estado mental o Buda dizia um estado mental nobre, que tipo de estado mental o Buda dizia um estado mental baixo. Né? Quais são as características de uma pessoa nobre? Quais são as características de uma pessoa baixa? E pode ser estudado. Quem não tem confiança no Buda, não acha que o Buda sabe ou não confia no assunto, no que ele está dizendo, então olhe para si mesmo, estude a sua própria mente. Né? Vai demorar mais, mas no final, se você fizer bem feito, vai chegar na mesma conclusão. Mas quem tem confiança, quem acha que vale a pena, né, é mais rápido, né, você ir direto, né, e estudar aquilo que o Buda disse, né. É um atalho, mas não é obrigatório. O Buda não é dono da verdade, né, ele apenas diz aquilo que ele enxergou. Né. Então, da mesma forma que ele não foi ensinado, ele viu por si próprio. Nós também temos a possibilidade de enxergar por si próprio. Né. A função do Buda não é trazer a verdade, ser o dono da verdade. O Buda apenas aponta o caminho, né? O Buda não ilumina ninguém, o Buda só aponta o caminho. Né? Quem tem que alcançar a iluminação somos nós mesmos. O trabalho do Buda é falar, é por ali. Só isso. Ele não faz mais nada além disso. O caminho é esse. Quem acreditar, segue em frente. Quem não acreditar, tudo bem, continue caminhando por aí, vai picotando para lá, para cá, um dia você acerta. Mas quem acha que tem possibilidade de que esteja certo, então você segue o conselho dele. Então, nesse caso, você estuda, né? Lê os sutras, lê o que o Buda ensinou, procura se informar a respeito. Esse é um bom uso, né, da capacidade intelectual. Né? Absorver informações úteis, que dizem respeito àquilo que de fato é útil. Né? Então, esse é um bom momento para você trazer à tona a sua capacidade intelectual. Mas tendo adquirido esses valores básicos, esses conceitos básicos, né, na hora de sentar em meditação e lidar com a sua própria mente, bota tudo de lado, esquece tudo que você leu e procure olhar para a sua própria mente. Né? Tenha confiança, né, de que a sabedoria é um fenômeno comum para as pessoas que têm olhos. Né? Se você olha, a mente enxerga. É algo comum. Burrice é impermanente. Como é que a burrice muda? Olhando. É impossível. Mais burro que você, se você olhar com frequência o negócio, não tem como você não entender aquilo. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas não tem como. Né? A mente não fica parada. Ela não fica parada. Então, se você expõe ela a um assunto, cedo ou tarde ela vai fazer algo daquilo. Né? Ela pode compreender bem, pode compreender mal, mas alguma coisa ela vai fazer. E mesmo quando ela compreende mal, ela sofre. Tendo sofrido, ela volta para o assunto e olha de novo. Peraí, acho que ainda não está certo, continua olhando. Até ela acertar. Tá? Compreender mal faz parte do caminho que leva a compreender bem. Então, não tem como, é raro você conseguir. Não é prático você querer compreender bem logo de cara. Se você tentar compreender bem logo de cara, você vai gastar mais tempo do que a pessoa que vai compreender mal, erra, faz de novo, erra, faz de novo, erra, faz de novo. Esse é o atalho. Tentar errar, esse é o atalho. Né? Quando a pessoa é gananciosa, ela quer ir direto ao assunto, ela perde mais tempo ainda do que as pessoas que são humildes, né? E seguem o caminho correto. Então, excesso de esperteza é uma forma peculiar de burrice. Então, as pessoas às vezes são espertas demais, né? Que no meu vocabulário significa, você é burro. É uma burrice diferente, mas é uma burrice também. Tem a burrice de quem é esperto de menos e tem a burrice de quem é esperto demais. São apenas diferentes manifestações da burrice. Então, né? Não seja esperto demais, não seja esperto de menos, seja só o suficiente. Né? Só o suficiente.
Para achar o suficiente é muito bom ter exemplos, né? Ter boas amizades, ter pessoas que servem como exemplo, é um bom parâmetro para você, sabe, balizar isso, né? O que é demais, o que é de menos, né? Às vezes tem uns amigos burros também, é bom. Você vê ele fazendo burrice, fala, isso aqui é burrice demais, não vou fazer isso não. Aí você vai mais para a direita. Mas, é bom também ter uns amigos burros, porque você também aprende, né, com eles. Né? Mas também tenta achar pelo menos um ou dois amigos inteligentes para você também, né? Ter não só ter o reforço negativo, mas também ter o reforço positivo, né? Ambos são necessários, né? Acho que é só isso, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Diga. Hum. Tem que aprender a lidar com a sua mente. Não tem uma regra. Você tem que aprender a lidar com a sua mente, né? Você tem que experimentar. Tem que, em geral, né, em termos assim, de estratégia, é mais vantajoso se você tiver um recurso que é seu e não depende dos outros. Tipo, toda vez que isso acontecer, eu tenho que esperar meu filho chegar para poder passar, então eu tô lascada, porque um dia ele não vai chegar, um dia, sabe, não dá, né? Um dia ele vai chegar e vai piorar ainda mais, vai estar bravo, a gente vai brigar, então contar com os outros é triste, não é uma boa situação, né? Seria melhor se nós fôssemos o máximo possível independentes, porque ser independente não significa que a gente não pode ter amizade, não pode ter relacionamentos, só que é um relacionamento que não prende, né? Tem um relacionamento e você depende dele, está preso, né? Se você tem relacionamento, mas você não depende, então você tem relacionamento, mas não tem a desvantagem, só tem a vantagem, né? A vantagem permanece e a desvantagem desaparece. Então, por que não fazer bem feito, né? Então, você aprende a lidar consigo mesmo, né? Pode fazer desde coisas grosseiras, né, até desde você recitar cânticos, tentar meditação, mas a meditação não diria que é uma grosseira, né, que é algo, se você senta, né, de maneira assim, sentado com a sua própria mente, com a respiração, então é uma coisa bem refinada, né? Mas desde coisas grosseiras, tipo sair para caminhar, ah, recitar cânticos, ou ler um bom livro, ligar o rádio, ouvir uma música, talvez tá bom, tá válido, né? Pelo menos alivia, né? E não é tão ruim, né, como sair para beber, usar drogas, ou assistir algo assim muito feio, muito sujo assim na televisão, né? Então você procura ocupar a mente com algo que nutre boas qualidades da mente, né? Mas o ideal mesmo é você aprender a lidar com a sua própria mente de maneira direta, né? Mas isso é o que você pesquisa isso com o tempo, né? Então você vai pesquisando, vai aprendendo a lidar com a mente. Só para dar, como é que chama o negócio que eles falam? Spoiler. Só para dar um spoiler. No final das contas, é só você não fazer nada, né? O segredo é, não faça isso. A mente, ela cria tristeza, ela cria raiva, ela cria desconforto. Se você não fizer, ela não existe.
Só está desconfortável se você criar desconforto. Se você parar, ele para. Bom, bom. Se você parar, o desconforto para. Depende de você. Mas isso requer um conhecimento sutil da mente, um conhecimento assim, de como que é que a mente lá dentro, né? Mas isso não é impossível, né? Quando você aprende, você vê, puxa, esse é o mais fácil que existe, não tem nada mais fácil que isso, né? Quando eu comecei minha prática, eu usava muito, e era divertido fazer isso, eu contava, né, eu usava pensamento para desfazer estados mentais nocivos. Com raiva, eu pensava de forma a neutralizar aquela raiva. Mas com o tempo que você aprende a fazer, foi assim, não, que preguiça de fazer isso. Só não fazer a raiva, é só soltar o assunto, né? A gente trava essa história. É tão simples. Então, com o tempo você chega a esse ponto. Mas inicialmente você vai ter mais bem sabe? Sair a passear, tirar a roupa, você está fazer exercício. E aí você pode dar você chegar a esse ponto. Eu deixo, tem que criar. Tem a ver com quando a mente tem algo, cara, estressante, né? Sente mais dificuldade de fazer, né? É bom, é fácil, é fácil estar bem quando não tem nada assim muito estressante, né? Quando, em geral, as pessoas quebram quando mais precisam, né? Quando mais precisam estar bem, as pessoas falham, né? Geralmente elas estão bem quando as coisas estão bem, quando as coisas estão ruins, elas caem junto, né? Então, normal, é assim mesmo. Sim, sim. Ah, você pode olhar como a aceitação, como humildade, tá vendo? As coisas são assim mesmo. Vai ser como tiver que ser. Isso também quando bem aplicado, também é uma sabedoria, mas nem sempre, né? Tem coisas que é sábio você aceitar, tem coisas que não é sábio você aceitar. Tem coisa que essa é uma coisa que você aprende com a experiência, sabe? Não tem uma regra clara do que é que deve ser aceito ou não. Mas, em geral, a qualidade da aceitação é bastante útil. É uma das faces da sabedoria, assim. Mais uma pergunta?